Oi, gente! Hoje eu quero ler com você algumas passagens do livro de 2 Samuel. Quero falar sobre Mefibosete. Quero que nós possamos aprender junto algumas lições na vida de Mefibosete. Samuel, segundo livro, capítulo 9, versículo 3. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. De início vamos contemplar esse pequeno trecho. Veja, meu querido irmão, Mefibosete era uma pessoa aleijada, coxa de ambos os pés. Ele não podia vir até Davi, mas Davi mandou buscá-lo, tomou uma atitude. Não seria essa uma figura maravilhosa do que o Senhor Jesus fez por mim e por você? Diante da salvação, nós também não conseguimos mover um passo, não conseguimos ir adiante, não podemos fazer nada, mas o Senhor Jesus tomou a frente e fez tudo para nos buscar. Um exemplo maravilhoso que podemos ver aqui em Davi e Mefibosete. Davi tomou a iniciativa, Davi mandou buscar Mefibosete, e Davi disse a ele: Você estará comigo à mesa. É a mesma coisa que o Senhor Jesus tem feito conosco. Ele tem nos dado um lugar à sua mesa. Ele nos colocado ali. Não é nós que chegamos a Ele, é Ele que nos chegou a nós. Foi Ele que mandou nos buscar. Foi Ele que nos tomou para si. Que figura maravilhosa que nós temos aqui. Nós podemos perceber o quanto o Senhor Jesus fez semelhante a Davi nesta passagem. E agora vamos olhar um pouquinho Mefibosete para com Davi. Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. Olha que situação! Mefibosete somente adorou, somente agradeceu, não disse nenhuma palavra, não ficou cheio de orgulho, não ficou cheio de si, porque Davi tinha lhe chamado, porque Davi tinha dado um lugar para ele. Ele simplesmente adorou, prostrou-se com o rosto em terra e inclinou-se. Ah, meu querido irmão, como é lindo olhar para essa figura. Assim nós também devemos apenas ser gratos, não devemos, vamos dizer assim, nos achar melhor do que o outro, não devemos nos encher de nós mesmos, não devemos achar que somos merecedores, não, devemos apenas adorar o Senhor pela obra maravilhosa que Ele fez. Tudo está nas mãos dele. Podemos contemplar uma figura maravilhosa do Senhor Jesus e de nós mesmos nessa pequena passagem de 2 Samuel 9. Mas nós podemos ir além, podemos ter mais, porque veja, no capítulo 16, nós temos uma outra situação
que envolve Mefibosete. Vamos começar no versículo 1. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretende com isto? E disse Ziba: os jumentos são da casa para o rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? Uma referência a Mefibosete. E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem, Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu acho graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. Irmãos, essa pequena passagem nos mostra uma astúcia, uma mentira, uma falsidade. Ziba estava enganando Davi. Ele estava mentindo quanto a Mefibosete. Ele estava agindo com maldade. E isso me faz pensar naquelas pessoas religiosas que enganam, que mentem em nome de Deus, que tentam passar uma verdade que não é a verdade. Isso é muito sério, meus queridos. Prestemos atenção na situação onde estamos envolvidos, com quem nós andamos. Será que não existe nenhum Ziba perto de nós? Será que não existe nenhum Ziba que está realmente usurpando a verdade? Veja, olha que situação. Davi, sem saber, está dando tudo para Ziba. E eu imagino, irmãos, que os falsos mestres agem da mesma forma. Eles querem tomar o lugar dos verdadeiros filhos de Deus. Eles fazem qualquer negócio, eles fazem qualquer coisa para conseguir chegar onde eles desejam. E é exatamente isso que Ziba está fazendo, mentindo, porque ele quer tomar posse, ele quer ficar com as coisas que pertencem a Mefibosete. Mas eu quero dizer para você que nós podemos ler mais um pouquinho nas nossas escrituras e vamos compreender melhor mais alguma coisa deste capítulo. Vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24 em diante. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: abaldarei um jumento e nele montarei, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem parecer aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a seu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Veja, querido. Mefibosete foi enganado. Mefibosete
em nenhum momento tentou enganar a Davi. Nós lemos aqui que ele aguardava Davi. Para ele o que importava de fato era a volta do seu rei, que era Davi. Também serve isso para nós como exemplo, irmão. Será que realmente damos valor? Estamos esperando a volta do Senhor? Será que realmente temos esse coração de Mefibosete, que nada nos importa? Que se fomos lesados, se alguém tomou coisas de nós, se fomos enganados, se fomos traídos, enfim, qualquer coisa, de fato, é menos importante para nós do que a pessoa do Senhor Jesus? Irmãos, quando eu leio a história de Mefibosete, eu fico pensando, que exemplo para mim aprender. Eu quero convidar você, leia a história de Mefibosete, leia toda a história de Mefibosete, comece lá no capítulo 9 e venha acompanhando até aqui no capítulo 19. Você vai perceber que riqueza que é o exemplo de Mefibosete para a nossa vida. Um exemplo que podemos tomar como figura para nós. Ou seja, não éramos merecedor de nada. Não tínhamos também condição de fazer nada para nos salvar, assim como Mefibosete. E coxo não podia fazer nada. Davi veio até ele. Jesus veio até nós. Depois, Ziba enganou Mefibosete. Uma figura da falsa piedade, do falso mestre, dos aproveitadores, que infelizmente usurpam muitas vezes vida de pessoas. Mas também uma figura daqueles que nos traem, do que nos roubam, do que tiram de nós o que temos por direito. E ainda nos acusam, como Ziba fez com Mefibosete. Mas o que vemos aqui nesse final, nesse 2 Samuel 19, vemos um Mefibosete que nada lhe importava mais do que a volta do seu Senhor. Ali ele diz, não fiz a barba, não lavei os pés. Ele não fez nada, ele ficou somente esperando o seu rei Davi voltar. Uma figura de que nada nós temos para fazer, nada podemos fazer em nosso próprio favor. Devemos descansar nele, esperar nele. Tudo que ele tem para nos dar, ele vai nos dar. E é muito lindo lermos isso. Olha, aquilo que o rei quiser fazer comigo, faça. Veja no versículo 28, que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Ele reconhecia que ele não era merecedor, que era um amor magistral do rei para com ele. E ele era agradecido por tudo que o rei fez por ele. Que exemplo para nós, irmãos. Mefibosete, guarda no seu coração, pensa nele, leia, medite na vida dele. Eu e você temos muito para aprender nesses capítulos de 2 Samuel com Mefibosete. Agora vou encerrando por aqui. Deixo um beijo no seu coração e espero que possamos nos encontrar em breve.